Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero trazer hoje uma reflexão aqui nesse texto que vocês estão vendo em João, capítulo 3, onde fala da visita de Nicodemos ao Senhor Jesus Cristo, amém? É um texto bastante conhecido de todos os irmãos que leem a Bíblia e vamos aqui dar uma lida em alguns versículos e refletir um pouco sobre essa palavra. Eu quero fazer aqui uma reflexão rápida, só para estarmos nos alimentando da palavra de Deus, amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero ler mais dois versículos, que é o 5 e o 6, que diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, veja bem, quem era Nicodemos? É uma pergunta que precisamos compreender. Quem era Nicodemos? Era um fariseu, né? Já diz o texto. Fariseu de uma seita religiosa que se colocava como inimigo do Senhor Jesus Cristo. Cria em muitas coisas contrárias à palavra de Deus, né? Por sinal. E ele foi ter com o Senhor Jesus Cristo à noite. E ele era um judeu. Então a questão aqui é o seguinte: esse homem de uma certa religião, chamado farisaísmo, fariseus, ele era um judeu. E o que é que isso implica? O que implica é que, sendo um judeu, os judeus eles se consideravam descendência de Abraão por ser judeu, né? Pelo fato de ser judeu. Porém, a descendência de Abraão espiritual, ou seja, aqueles que seriam resgatados, salvos pelo Senhor Jesus, seriam aqueles que reconhecessem o senhorio de Cristo, que reconhecessem o Senhor Jesus como Deus que veio ao mundo como homem, né? Que reconhecessem o homem Jesus Cristo, que sendo o próprio Deus encarnado, amém? Então, esse Nicodemos, ele foi ter com o Senhor Jesus Cristo à noite e ele diz o seguinte, é interessante aqui que ele diz assim, olha, sabemos, certo? Ele diz, sabemos, ou seja, talvez não todos os fariseus, mas muitos dos fariseus sabiam que o Senhor Jesus era de Deus. Uma determinada vez, o Senhor Jesus confrontou os religiosos a respeito do poder do batismo de João, né? Eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, se vocês me responderem com qual autoridade que João batiza, eu também respondo. Mas se vocês não me responderem, então eles demonstraram ali que eles sabiam que o batismo de João era na autoridade do Senhor, que era de Deus, mas eles preferiram não responder, porque eles sabiam que se respondesse, o Senhor Jesus diria, e também a multidão: por que não creio? Mas se dissesse que não era de Deus, tinham medo da reação do povo. Então eles sabiam, e ele diz: nós sabemos, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, qual é a questão? Nicodemos era um fariseu, era um judeu.
então eles se achavam por ser descendência de Abraão. Então eles, como nós vemos aqui em João capítulo 8, lá no versículo 32, quando o Senhor Jesus diz o seguinte, versículo 32, Jesus diz para eles assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus havia dito isso para os judeus que tinham crido nele. O Senhor Jesus, ele ainda diz o seguinte, antes, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, esses judeus a qual Jesus está falando, eles haviam crido no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus diz, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja bem, esses homens eram judeus, estavam crendo no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus confrontou eles com esta palavra. Se vocês permanecerem em mim, já que vocês estão crendo, se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, andarem de acordo com a minha palavra, com a palavra do Senhor Jesus. E vocês irão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Olha a resposta desses homens judeus que se consideravam descendência de Abraão. Olha, responderam-lhe, versículo 33, somos descendência de Abraão. E olha o que eles dizem, e jamais fomos escravos de alguém. Irmãos, para quem conhece a palavra de Deus, sabemos que os judeus, eles serviram tanto a ídolos, a muitos ídolos os judeus serviram. Os judeus foram escravizados por nações, principalmente por Babilônia, tá certo? E esses judeus têm a cara de pau de dizer para Jesus que nunca foram escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Então, veja bem, não basta ser judeu, nascido da descendência de Abraão, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Esaú e Jacó gerou 12 tribos. Quem gerou Saul foi Isaac, né? Jacó gerou 12 tribos que compôs a nação de Israel, que depois veio a ser dividida, tornando-se Israel, casa de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E os judeus, depois de Israel ser desfeita, deixar de ser nação, depois de Israel deixar de ser nação, ser espalhada pelas nações, Judá também foi levada cativa por Babilônia. Ficou lá presa durante mais ou menos 70 anos, sendo servos da Babilônia. Então, como é que eles dizem que nunca serviram a ninguém? Então, o Senhor Jesus, ele diz, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Também é importante analisar que os judeus, eles praticaram as mesmas obras, foram na mesma pisada da casa de Israel. Casa de Judá, andou nas mesmas pisadas da casa de Israel. E qual foi essas pisadas? A casa de Israel, após ser dividida, ela pecou do começo ao final, se corrompendo com ídolos, com estátua, com imagens, adorando bezerro, adorando tantas coisas, se prostituindo, fazendo tudo quanto desagradava o Senhor. Então, o Senhor Jesus está aqui confrontando Nicodemos, quando ele diz, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele, sendo um judeu, se considerando como alguém que era da linhagem do Messias, da descendência de Abraão, do qual viria o Messias. Então, esse povo se considerava como sendo os donos da verdade, digamos assim.
Então o Senhor Jesus ele respondeu para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, mesmo que vocês tenham nascido na descendência de Abraão, sendo carne, sendo da carne, sendo descendência na carne, mesmo assim é necessário que vocês nasçam de novo. Não é, mesmo vocês sabendo que eu sou mestre, que vim de Deus, mas não basta saber. Irmãos, nós precisamos não apenas saber que Jesus é Deus. Quantas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom, e várias coisas, mas não faz um compromisso, não tem um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Tem aliança com a religião, tem aliança com tantas coisas, mas não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus disse, olha, não importa se você nasceu na descendência de Abraão, se você é filho de Abraão, é necessário nascer de novo, tá certo? É necessário nascer de novo. Não importa se você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você acredita, mas se você não tem uma vida com Deus, se você não fez uma aliança, não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Olha o que é que Paulo diz. Olha o que é que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo Gálatas 6 e versículo 15. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, mas o ser nova criatura. E o que é ser uma nova criatura, irmão? É nascer de novo. O ser nova criatura é estar em Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que se não nascer de novo, não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. E Paulo diz que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele diz, eis que tudo já se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. No capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios. Ele fala que somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que nasceu de novo, que está em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como assim? Irmãos, o que é que Paulo está falando aqui em Gálatas? Quando ele fala esse versículo, essa frase, Paulo está combatendo os falsos irmãos, aquelas pessoas que estavam aqui tentando introduzir a circuncisão novamente naqueles irmãos que Paulo havia pregado, e eles tinham se convertido, mas eles não eram judeus, então eles não haviam sido circuncidados, e começou aquele negócio. Gálatas, o livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, do começo até o final, Paulo está combatendo a falsa doutrina de que é necessário circuncidar-se, guardar a lei. Paulo está dizendo que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas o ser nova criatura, ou seja, é nascer de novo, estar em Cristo, deixar as coisas velhas para trás e começar nas novas. E o que são as coisas velhas? As coisas velhas, o pecado, a vida errada, mas também os sacrifícios da antiga aliança. Agora nós estamos em uma nova aliança com Cristo, e a lei que nós hoje devemos obedecer é a lei de Cristo, a lei da fé, estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, e principalmente que é o amor. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo, o povo de Israel, eles praticavam os sacrifícios festivos, todos os sacrifícios durante o ano inteiro, naquelas festas cerimoniais, nas santas convocações,
Deus instituiu ali 7 festas para eles participarem, teriam que participar. E eles ofereciam os seus sacrifícios, mas aqueles sacrifícios, eles não justificavam nenhum deles. E a Bíblia diz aqui em Gálatas que os sacrifícios, as obras da lei não justificavam o homem. Tá certo? Mas essas obras, elas apontavam para o verdadeiro sacrifício, para o verdadeiro cordeiro, que era Cristo. Então, cada vez que eles participavam, eles precisavam entender que aquele sacrifício apontava para Cristo. Era uma lei, era um ritual, mas aquilo ali era também apontando para algo espiritual. Mas eles obedeciam somente à lei, eles obedeciam só à lei, não entendiam o espírito da coisa, tá entendendo? É isso que a palavra está dizendo. Quando muitas vezes a pessoa diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata quando a pessoa não tem o espírito. É importante entender que a lei era boa. A palavra de Deus diz que a lei era boa, né? Mas se praticada sem o espírito, ela de nada aproveita. Paulo diz, a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E o nova criatura é o quê? É nascer de novo da água e do Espírito, como disse o Senhor Jesus para Nicodemos. Versículos 5 e 6. Diz, olha, respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nascer novamente. Não importa se você é judeu, se você é brasileiro, se você é americano, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, seja de quem for. É necessário nascer de novo, compreender que Cristo é o único nome dado debaixo do céu que perdoa o pecado, que salva, que liberta, que transforma. Ele diz, eu sou, ele mesmo diz, o próprio Cristo, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O escritor Lucas, Dr. Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus pelo qual nós devamos ser salvos. Só há um nome, esse nome é Jesus Cristo. No versículo 16 aqui de João 3, diz o seguinte, todo mundo conhece esse versículo, diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, é necessário crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É necessário entender, compreender que existe um Deus que nos ama. Mas é necessário também entender que nós somos pecadores e que Ele mesmo nos amando, nós precisamos nos arrepender, abandonar a prática do nosso pecado, abandonar a vida errada, abandonar aquilo que desagrada o Senhor para que sejamos aceitos por Ele. É sim, essa história de que Deus venha como estás, pode até vir, mas não existe isso na Bíblia. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia nos chama ao arrependimento. A Bíblia nos chama para ser nova criatura. A palavra de Deus nos chama para nascer de novo e andar em novidade de vida. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, Deus é santo. E Ele nos chama também à santidade, a uma nova vida, a uma vida nova, a uma vida de acordo com a sua palavra, certo? É isso que Ele disse lá para os judeus. Se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. O Senhor nos chama, meu irmão. O Senhor nos chama, não adianta dizer, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. É necessário, assim como Deus teve atitude e enviou o seu Filho ao mundo para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, purificados e justificados pela fé no sacrifício do Filho de Deus, assim também nós precisamos
dar uma resposta de atitude, de ter aliança, de fazer a aliança, de abraçar a aliança que o Senhor fez conosco. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus disse: a minha aliança é contigo, anda na minha presença e seja perfeito. Quando Deus pediu algo para Abraão, Abraão mostrou atitude, respondeu à altura da sua convocação, daquilo que o Senhor lhe pediu. E o que é que o Senhor pede para mim e para você? Que nós venhamos a ser diferentes, que nós venhamos a nascer de novo, que nós venhamos a andar de forma que agrade ao Senhor, de forma que honre o nome do Senhor, de forma que glorifique o nome do Senhor dos exércitos, Deus criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, para revelar o Pai que nos ama e que perdoa os nossos pecados, se assim nós nos arrependermos e confessarmos. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então fica com essa palavra para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que assistiu esse vídeo até o final, curta aí, compartilhe para outras pessoas, para que vidas sejam alcançadas e que vidas tenham a oportunidade de ouvir a palavra, meditar, refletir e poder se arrepender e se achegar ao Senhor enquanto se pode achar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, em nome do Senhor Jesus.